Bom dia, irmãos. Para nós é uma alegria, né, mais uma vez estar com os irmãos para compartilhar da sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez o que Ele deseja falar aos nossos corações. Louvamos a Deus pela sua graça. Bom dia, Wellington. Pela sua graça que nos alcançou, da qual nós acabamos de cantar, a sublime graça que nos alcançou. E a lição da nossa revista desta semana, ela nos faz pensar sobre a graça. O título da lição, Um Condenado Perdoado. Alguém que viveu toda uma vida de pecado, distante da presença do Senhor, vivendo segundo as vontades do seu próprio coração, mas que nos últimos instantes da sua vida teve uma oportunidade de se encontrar com o Salvador. E essa oportunidade foi aproveitada. E ali naquele lugar, no momento de sofrimento tremendo, sofrimento merecido, porque como nós vamos estudar, ele próprio reconhece que aquela condenação era digna dos seus feitos. A sua vida, os seus atos o levaram até aquela condenação, uma condenação merecida. E nesse momento de dor, nos últimos instantes da sua vida, ele foi alcançado pela graça salvadora. Ele se encontrou com Jesus, o Salvador. E a lição ela tem um objetivo para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que já fomos da mesma forma alcançados por essa graça. O objetivo da lição é nos fazer refletir sobre o perdão que também nos alcançou, o perdão que nós recebemos, que não foi alcançado pelos nossos méritos, porque em nós mesmos nós nada teríamos para oferecer ao Senhor, para merecer a graça. E quando pensamos sobre isso, no tamanho do perdão que foi alcançado por mim, por você, estarmos mais dispostos a levarmos outras pessoas a conhecerem essa mesma graça. Essa é a grande lição que fica para nós desse texto. E é por isso que nós vamos, então, nos dedicar a estudá-lo nesta manhã, direcionados pelo Santo Espírito do Senhor, para que Ele, assim, nos ensine e fale aos nossos corações. Patrícia, você pode voltar lá no texto áureo, fazendo favor? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Ou seja, nós já encontramos no início do texto áureo uma das maiores verdades da palavra do Senhor, que a salvação só pode ser alcançada pelo homem através da graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa verdade tem sido negada por muitos que tentam, através das suas próprias atitudes, melhorar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e acreditando que se conseguirem viver uma vida de maior piedade, de maior dedicação às pessoas, vão alcançar a salvação. Mas não vão. Porque a verdade da palavra do Senhor é que a salvação só pode ser alcançada através da graça. Não vem de vós, não vem do homem. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor de bom. A palavra nos diz que não há
ninguém bom, não há um sequer. O que, na verdade, pode partir de nós? Está escrito lá em Marcos capítulo 7. Olha só, Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. O que sai do homem é o que o contamina. E o que sai do homem? E ele vai descrever uma série de coisas que saem de dentro do nosso coração. Porque do interior do coração dos homens, e aqui estão incluídos todos os homens, mulheres, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Palavras do Senhor Jesus, se referindo a todo ser humano. Então, como alguém pode acreditar, sendo homem, acreditar que pode, de alguma maneira, produzir por si mesmo algo que o conduza à presença do Senhor? Não pode. Porque do interior do coração do homem é que partem todas essas coisas. É isso que nós temos a oferecer, por causa do pecado que está nos nossos corações. É por isso que a salvação, como diz o texto áureo, não vem de nós. Não pode vir de nós, de nenhum ser humano, mas é somente pela graça. E ele conclui: não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, demonstrando claramente que ninguém pode apontar para si próprio e dizer: eu mereço a salvação, eu mereço ser salvo, porque eu sou digno, a minha vida é uma vida de piedade, eu me dedico às pessoas, eu sou bom para as pessoas, eu reparto os meus bens com as pessoas, eu trato as pessoas com carinho, com atenção. Nada disso pode salvar o homem, porque a salvação é de graça, é dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você coloca para a gente, Patrícia, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? A todos os homens. E aqui nós encontramos uma segunda verdade. A primeira verdade é que a salvação é pela graça e não através dos nossos méritos. Nós não merecemos a salvação, nenhum de nós. E a segunda grande verdade é que essa graça, ela está disponível a todos os homens. E quando a Bíblia diz todos, é todos, sem exceção. A graça que nos alcançou, a sublime graça que nós cantamos, ela está disponível a todos os seres humanos. O Senhor Jesus se entregou na cruz por graça para alcançar a todo ser humano, sem exceção. A graça, ela é abrangente a toda a humanidade. E o texto que o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele continua dizendo, ensinando-nos, ou seja, a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também é pedagógica. Ela ensina, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Pode parar um minutinho nesse 12 aí. Então nós fomos alcançados pela graça e
essa sequência de fatos não pode ter a sua ordem alterada. Primeiro, nós somos alcançados pela graça para a salvação. E na sequência deste fato, a graça que nos alcançou e que nos salvou agora nos ensina. Ensina a como viver uma vida digna do Salvador que nos alcançou. Ensinando-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, ou seja, aos desejos mundanos, aos nossos próprios desejos carnais, para que nós possamos viver neste presente século de maneira sóbria, justa e pia. Essa ordem não pode ser alterada. Primeiro, a graça precisa alcançar para a salvação, para que depois ela nos ensine. Mas quantos há no mundo, e talvez você conheça pessoas assim, que estão cheias de problemas. Problemas conjugais, problemas familiares, as suas vidas estão todas tortas, cheias de vícios, mas querem buscar mudança dentro de si próprios e acham que podem conseguir. É muito difícil. Sem a graça salvadora para nos ensinar, porque quem nos ensina é a graça, a como viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e pia. Sem a graça salvadora, é muito difícil, praticamente impossível, que o homem consiga viver uma vida piedosa se ele não for alcançado pela graça. É por isso que muitas pessoas fracassam e os seus problemas familiares, os seus problemas conjugais vão virando uma bola de neve porque estão tentando resolver por si próprios. E não procuram antes encontrar a graça salvadora, para que aí sim possam ser ensinados. Pode colocar no 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O 14. O qual se deu a si mesmo uma entrega voluntária, como nós dissemos semana passada também, domingo à noite. O Senhor Jesus se entregou voluntariamente. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aí sim, quando somos alcançados pela graça, ensinados por ela, nós podemos viver uma vida zelosa de boas obras, porque é isso que o nosso Senhor e Salvador espera de nós. Uma vida zelosa de boas obras, para que assim nós possamos apresentar a mesma graça que nos alcançou àqueles que estão ao nosso redor. Então a graça, a salvação é de graça, nós não merecemos, nada podemos fazer para merecer, e a salvação, ela é abrangente a todos os seres humanos, como o apóstolo Paulo nos ensina. Coloca agora Salmos 51, versículo 17. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. E aqui não existe uma condição, mas a sua vida precisa ter sido uma vida digna. Não tem uma condição aqui. Se o ser humano se dobra diante do Salvador com o coração contrito e quebrantado, ele alcança a graça salvadora. Porque a graça, como nós lemos em Tito, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Independente de como foi a sua vida pregressa, a salvação se manifesta a qualquer que apresentar diante de Deus o coração contrito e quebrantado. Essa é a graça do Senhor. E a lição dessa manhã, então, ela nos faz pensar
a respeito dessa graça que alcançou, como nós dissemos, a um homem pecador que viveu uma vida de pecado, mas que nos seus últimos momentos se apresentou diante do Salvador com um coração contrito e quebrantado e não foi desprezado. Nós vamos estudar um pouco da vida desse homem. Se os irmãos quiserem participar, tenham a liberdade, podem interromper em qualquer momento para a gente poder, juntos acrescentarmos. Aqui, ó, já tem um querendo interromper, tá vendo? Eu estava só esperando a liberdade, esperando eu falar. Então vai lá, vou aproveitar para tomar uma água aqui. A graça, ela não tem uma ação somente na nossa conversão. No momento da nossa conversão, a graça tem uma ação ali e também ela continua agindo na nossa vida como crente. Aí tem uma passagem lá em Hebreus que fala para a gente se achegar com confiança ao trono da graça. Porque depois de, quando a gente já é crente, depois de se converter, vem as dificuldades da vida ainda, as lutas contra a nossa carne. E a gente tem essa disponibilidade, essa graça ainda que nos ajuda a vencer o pecado e deixar de sermos nós mesmos, no sentido de a gente ir contra a nossa própria vontade, as vontades que são por mal. A gente pode chegar então a essa graça e fazer o uso dela contínuo na nossa vida, todos os dias, para a gente então ser livrado nos tempos difíceis. Isso aí, essa ação pedagógica da graça, ela é constante, durante toda a nossa vida. A graça nos ensina, dia após dia, a viver uma vida sóbria, justa e pia diante do Senhor. E nós temos livre acesso ao trono da graça, para recebermos esse ensino constante da graça do Senhor. No texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, que o Lucas leu ali, o Lucas leu o Evangelho de Lucas, capítulo 23, E nesse texto nós encontramos o relato daquele momento da crucificação do Senhor entre dois malfeitores, dois ladrões. E lendo o texto nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado, sendo exposto, humilhado diante de várias classes de pessoas, Estavam ali mulheres, autoridades religiosas, estavam ali soldados, e a grande maioria daquelas pessoas que estavam ali presentes naquele momento aproveitavam aquela situação para zombar do Senhor, para maltratar o Senhor. Aqueles soldados lhe oferecem vinagre para beber, escarneciam dele. Da mesma forma, as autoridades religiosas dos judeus zombavam do Senhor Jesus Cristo. E estavam ali também aqueles dois malfeitores, aqueles dois ladrões. E no Evangelho de Lucas nós não vemos isso, mas no Evangelho de Mateus está registrado que os dois malfeitores, até um certo momento, os dois malfeitores zombavam do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 44. Mateus 27, 44. Coloca no 42. Isso, vamos ler a partir do 42. Olha, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores. Eram dois, os salteadores que com ele estavam crucificados. Ou seja, ambos, até um certo momento, ambos os salteadores que estavam ali zombavam do Senhor Jesus Cristo. E diziam, olha, se o Senhor é mesmo Cristo, desça da cruz. Salve-se a si mesmo. Que Cristo é esse? Que Filho de Deus é esse que não pode descer da cruz? Que não tem poder para se salvar a si mesmo? Desça da cruz. Debochando, zombando do Senhor Jesus Cristo. Os dois zombavam.
Mas no Evangelho de Lucas que nós lemos, em algum momento esse quadro é alterado, porque um daqueles malfeitores passa agora a defender o Senhor Jesus. E até um certo momento ele chega a virar para o outro malfeitor e dizer: olha, você nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que ele? Este nenhum mal fez, mas nós merecemos essa condenação. O que nós fizemos nos faz dignos dessa condenação. É provável, então, que... Pode falar, Levi. As nossas iniquidades estavam sobre ele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, as nossas iniquidades pesavam sobre o Senhor Jesus Cristo naquele momento. Exatamente. Essa é a questão, né? Ele tinha poder para descer da cruz, mas ele precisava realizar aquele ato em nosso favor, derramar o sangue precioso na cruz para que este sangue pudesse nos lavar dos nossos pecados. É interessante a gente pensar que em algum momento, algum gesto ou talvez alguma palavra do Senhor Jesus Cristo tenha comovido aquele malfeitor. E ele, observando aquela situação, vendo o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado diante dos seus olhos, ele muda de atitude, ele muda totalmente a sua postura. Esse homem tem a sua vida restaurada nos últimos instantes da sua vida. E, inclusive, recebendo a promessa de que naquele mesmo dia estaria com o Senhor Jesus Cristo no paraíso. E a lição, no seu primeiro tópico, ela nos faz pensar sobre a realidade daquele homem. Um malfeitor condenado. Um malfeitor condenado. Um homem que já estava no corredor da morte, e quem olhava para aquele homem via alguém que merecia estar ali. Imagine aquelas pessoas que estavam ao redor enxergando aquele fato. Aquelas pessoas conheciam aquele homem. Elas sabiam quais tinham sido os seus feitos, e muitas delas certamente celebrando a condenação que aquele homem estava recebendo. Porque ele era um malfeitor. E a gente pode imaginar que os crimes cometidos por aquele homem foram crimes graves. Porque a condenação de crucificação não era uma condenação qualquer. Era uma condenação destinada a pessoas realmente criminosas, como era o caso daqueles malfeitores. E as pessoas olhavam para aquele homem e viam nele alguém assim. Alguém que, diante do olhar de muitos que estavam ali, merecia realmente aquela condenação. Um malfeitor condenado, porque gastou toda a sua vida praticando a maldade e morreu da pior forma possível. Condenado publicamente pelos seus crimes.
Inclusive, ele próprio reconhece, como está lá no versículo 41 de Lucas, né? Ele reconheceu que os seus atos mereciam aquele fim, mereciam aquela condenação. Coloca para a gente em Gálatas, Patrícia, fazendo um favor, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Durante a sua vida, semeou na carne, semeou a criminosidade, semeou o pecado e colheu a condenação. A sua condenação era digna dos seus atos. Ele mesmo reconhece que os seus atos o fizeram chegar àquela condição. Ele reconheceu a sua real natureza e não hesitou em reconhecer que merecia aquela punição. E ali haviam 2 malfeitores, mas somente um reconheceu que merecia estar naquele lugar. Inclusive, o comentarista da lição, ele diz aqui que muitas pessoas tratam esse malfeitor, esse que teve uma mudança de atitude, como o bom ladrão, né? O bom ladrão. Existe bom ladrão? Na verdade, a palavra de Deus diz que não há nenhum bom. Será que nós somos bons? De acordo com a palavra do Senhor, não há nenhum bom. O ladrão bom, então, mais difícil ainda de entender isso, né? O bom ladrão. Bom nada. Verdade. E ele próprio reconhece que não era bom, né? Que as suas próprias atitudes eram merecedoras daquela condenação. E ele reconhece isso, né? Enquanto o outro malfeitor permanece zombando do Senhor Jesus, estando na mesma condenação, na mesma condição, mas não reconheceu o seu estado de pecado. Coloca pra gente, Patrícia, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui nós vemos a diferença de comportamento daqueles 2 malfeitores. Um buscava encobrir as suas próprias transgressões. Não reconhecia que aquela condenação era digna dos seus atos. E é por isso que ele vira para o Senhor Jesus e fala: olha, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O pedido dele para o Senhor Jesus: olha, tire-nos também daqui. Salve-se a si mesmo e também nos salve. Houve reconhecimento por parte desse malfeitor? Não houve reconhecimento. Enquanto o outro é a segunda parte do versículo. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que aquele homem faz. Ele vira para o Senhor Jesus e diz: olha, eu sou digno dessa condenação. Os nossos feitos nos fizeram chegar até aqui, nessa condenação. Mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Confessou e deixou e alcançou misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
para alcançarmos misericórdia, é preciso que haja confissão dos pecados, reconhecimento de que nós somos pecadores, reconhecimento da nossa condição de perdidos, para que assim nós possamos alcançar misericórdia, porque assim Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então esse homem estava condenado, mas naquela condição de condenação, ele reconhece o seu próprio estado, ele faz uma confissão sobre si mesmo, mas ele também faz uma confissão sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: este nenhum mal fez. Como está escrito no versículo 41, a parte B lá do Evangelho de Lucas. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Essa confissão, ela é encontrada em vários outros textos da palavra do Senhor também, acerca do Senhor Jesus. Olha só o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 9. Isaías 53, verso 9. Só a segunda parte do versículo ali, da metade do versículo. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nem houve engano na sua boca. Até o próprio Pilatos olha para Jesus e diz: olha, não vejo neste homem crime algum. Não vejo nele crime algum. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E ainda em 1 João capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aquele homem reconheceu isso. Em um momento, apesar de ter vivido uma vida de pecados, apesar de minutos atrás ter zombado do Senhor Jesus Cristo, juntamente com todas aquelas pessoas que assistiam àquele momento, ele olha agora para Jesus e ele reconhece que em Jesus não havia pecado. Este nenhum mal fez. Este não merece esta condenação, porque ele não tem pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, eu te digo hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Mas não é assim que o texto diz, né? Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? São as palavras do Senhor Jesus, que é o quarto tópico aqui da nossa lição, né? Esse malfeitor, você coloca pra gente, Patrícia, lá em Lucas 23, versículo 42. Lucas 23, 42. E disse a Jesus, né, depois de reconhecer o seu estado de pecador e de reconhecer que em Jesus não havia pecado, ele agora vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43 agora. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha ideia de que o pior dia da sua vida, o dia final da sua vida neste mundo, seria, na verdade, o melhor dia da sua vida.
o dia no qual ele recebeu a melhor das promessas. Hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus Cristo converteu, como diz o escritor da nossa revista, Cristo converteu o pior dia daquele homem no melhor dia de todos. O nosso Senhor o fez passar da morte dolorosa na cruz ao paraíso glorioso nos céus. Tudo porque aquele homem reconheceu o seu estado de pecador, reconheceu que Jesus era santo e fez um pedido ao Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Volta lá em Gálatas para a gente, Patrícia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O 7 nós lemos, né? Não erreis. Pode voltar ao 7 de novo. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora olha o 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha só a vida daquele homem. Passou a sua vida inteira semeando na carne. E o que semear na carne provocou? Ele colheu corrupção. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. A sua vida inteira foi assim, semeando na carne. Mas no último momento da sua vida, ele semeou no Espírito. E quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aquele homem aproveitou a sua última oportunidade. Apesar de toda uma vida de pecados, na sua última oportunidade, ele semeou no Espírito e ceifou vida eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. A graça é sobre isso. Como nós dissemos no início, a graça é que pode salvar. Não vem de nós. Nós não somos merecedores. Nenhum de nós somos merecedores. Mas a graça se manifesta a todo ser humano. A todo ser humano que, contrito e quebrantado, se derrama aos pés do Salvador. Essa era a mesma condição nossa. Porque nós também estávamos condenados. É o que nós lemos em Efésios capítulo 2. Todos nós estávamos condenados, mas Ele nos perdoou pela mesma graça que alcançou aquele malfeitor, aquele ladrão. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Para quem está vivo, há esperança. Depois da morte, a esperança finda. Mas para quem está vivo, há esperança. Aquele homem ainda estava vivo, nos seus últimos minutos de vida, nos seus últimos momentos. Mas ele estava vivo. E nesses últimos momentos, ele encontrou esperança. Há esperança para todo ser humano. Tem um vídeo que eu queria passar, a Patrícia vai passar ali. Esse vídeo ele é de um caso real. E se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você encontra muitas informações sobre o caso desse homem. E eu até pesquisei, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre a condição espiritual hoje desse homem que vai ser mostrado no vídeo. Se ele reconheceu a sua condição de pecado ou não. Mas o foco do vídeo é no testemunho que um homem vai dar.
tremendamente difícil. Vocês vão assistir. Mas que nos faz pensar sobre a graça ilimitada do nosso Salvador. Pode passar, Patrícia. Gary Ridgway, 54 anos, confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Conhecido como o assassino de Green River, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle no dia 5 de novembro de 2003. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. É graça. A graça é ilimitada. Você consegue entender isso? Que a graça se manifesta a todo ser humano. Esse homem teve uma vida terrível. Ele está vivo ainda. Ele está preso, condenado à prisão perpétua. Está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Você crê nisso? Você crê que a mesma graça que nos alcançou pode alcançar aquele homem? Algumas testemunhas daquele julgamento dizem que o único momento em que ele demonstrou alguma reação foi quando aquele homem virou para ele e disse, o pai de uma das vítimas, virou para ele e disse, olha, você tornou muito difícil colocar em prática aquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Será que aquele homem é menos digno da graça do que eu? Na verdade, nenhum de nós somos dignos da graça. Nem eu, nem ele. Porque não vem de nós. É dom de Deus. Nós precisamos entender isso. Pode falar, Cecília.
eu consigo imaginar que o contexto daquele momento de crucificação daqueles homens e do Senhor Jesus foi um contexto parecido com aquilo ali. Pessoas olhavam para ele e diziam: você merece essa morte. Talvez pessoas ali familiares de pessoas que talvez eles tenham assassinado e olhavam para ele: olha, você merece essa condenação. Você vai para o inferno. Mas a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens que se apresentarem com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35, ele responde através de uma narrativa a uma pergunta que Pedro fez a ele. Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Vamos pensar sobre isso que o Senhor Jesus descreve. Um certo rei foi fazer contas. E ao fazer contas, ele percebeu que havia um dos seus servos com uma dívida impagável. Impagável. Volta lá no versículo, acho que é o 24, vê lá. 10.000 talentos. Um homem que devia 10.000 talentos. Olha só, para você ter uma ideia, um talento são 6.000 denários. 6.000 denários são 6.000 dias de trabalho, porque um denário era o salário de um dia de trabalho. Um talento, 6.000 dias de trabalho. E a dívida daquele homem era de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ou seja, era uma dívida impagável. Impagável. Ele não tinha como pagar. E aquele homem, sem ter condição de pagar aquela dívida, ele clama por misericórdia ao seu senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho como pagar essa dívida. E o rei perdoou aquela dívida. E aquele homem sai dali, perdoado, e ele encontra um dos seus conservos, alguém que era igual a ele.
e que devia 100 denários. 100 denários. 100 denários é o quê? 100 dias de serviço. Uma dívida pagável. Pagável. E da mesma forma, aquele conservo clama por misericórdia. Olha, tem misericórdia de mim. E aquele homem que foi perdoado, ele começa a bater naquele seu conservo para que ele pagasse a sua dívida. Ele não demonstrou misericórdia. E qual é a resposta do rei àquele homem? Está lá no finalzinho, coloca lá para a gente, eu acho que é o 34. Não, 33. 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quem somos nós nesse texto? Nós somos aquele que foi perdoado. A sua dívida era impagável. A minha dívida era impagável. Eu não poderia pagar, porque a salvação não vem das obras. É de graça. E Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. A nossa dívida é impagável. Por que não compartilharmos essa mesma graça com as pessoas? O Senhor espera isso de nós. Porque quando aquele servo não fez isso, o rei olhou para ele e disse: servo malvado. Servo malvado. O que o Senhor tem visto em nós? Servos malvados? Porque nós somos alcançados por uma graça ilimitada. Mas será que temos compartilhado dessa graça com as pessoas? Quantos problemas nós temos arrumado com as pessoas por tão pouco? Afastado as pessoas de nós, afastado as pessoas de Cristo, porque não estamos dispostos a perdoar uma dívida de 100 denários, quando fomos perdoados por uma dívida de 10.000 talentos. Isso é graça. A mensagem da graça precisa sacudir o nosso coração, porque nós convivemos com muitas pessoas que precisam da graça, que precisam ver em nós aquilo que nós lemos lá em Tito, uma vida sóbria, justa, pia, porque nós temos a graça para nos ensinar a viver assim. Da semana, ela nos faz pensar em uma série de outros exemplos de pessoas, de servos do passado que um momento da sua vida viveram uma vida de pecado, mas que foram alcançados pela graça e tiveram as suas vidas transformadas. O primeiro desses exemplos é o caso de Abraão. Abraão e a sua família
viviam em um lugar de idolatria. Está escrito lá em Josué que eles serviam a outros deuses. Mas o Senhor tomou aquele homem, o Senhor fez promessas para aquele homem. E a verdadeira mudança daquele homem veio quando diz o texto lá em Gênesis, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. O segundo exemplo é o exemplo de Manassés. Um homem que viveu uma vida de idolatria tremenda, a ponto de fazer os seus próprios filhos serem queimados como oferta para deuses falsos, deuses pagãos. Esse homem foi preso, foi levado cativo, e lá no cativeiro ele orou ao Senhor. E ele encontrou graça. E o Senhor o trouxe de volta, restituiu o seu reinado. E você vê uma completa mudança de atitude, a ponto de ele destruir e remover do templo os altares a deuses falsos que ele mesmo tinha construído e colocado ali. Mas reconheceu. Houve reconhecimento, houve confissão de pecados. O exemplo de Jacó, um homem enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, vendeu comida ao seu irmão que estava faminto em troca de um direito de primogenitura, fugiu, saiu fugido, mas se encontrou com Deus, lutou com Deus pela bênção e prevaleceu e viveu e foi abençoado, porque se encontrou com Deus. O exemplo de Paulo, como já foi mencionado aqui, um homem que está registrado lá no livro de Atos, que respirava ameaças e mortes contra os cristãos. Um homem terrível. Prendia, matava pessoas por confessarem a Jesus. E esse homem alcançou graça, mesmo com o seu coração de pedra, resistente contra Cristo. Ele foi alcançado. Ele reconheceu, ele confessou os seus pecados. E o Senhor mudou o seu coração. O exemplo de Raabe, uma prostituta que estava perdida em Jericó, juntamente com toda aquela cidade. Mas uma mulher que reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. E ela diz isso com a sua boca. Olha, nós vimos o que Deus fez através do povo de Israel. E nós podemos afirmar que só há Deus em Israel, que o Deus de Israel é o único Deus. Essa mulher foi salva. Essa mulher tem o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé. Era uma prostituta e foi alcançada pela graça. O exemplo de Onésimo, um escravo que deu prejuízo ao seu senhor, talvez porque tenha roubado dele, sai fugido, e ele vai se encontrar com Paulo lá em Roma. Talvez na prisão, ele se encontra com Paulo, ele ouve o evangelho, e agora ele volta para casa com uma carta que dizia: ô Filemon, esse seu escravo, esse que era o seu escravo, Onésimo, que para você um dia foi inútil, ele agora é muito útil.
Ele é útil para você, ele é útil para mim, porque ele foi alcançado pela graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Depende de cada um. Alcançará a misericórdia. Que as nossas vidas anunciem essa graça para as pessoas. Muitas vezes não é fácil, mas o Senhor espera isso de nós. Porque a nossa dívida impagável já foi paga. Já foi paga. E Ele quer alcançar a muitos outros que estão vivendo pertinho de nós, mas que estão caminhando para a condenação. O Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.